Olá, olá. Ajeitando as coisas aqui para. Pera aí. Me escutam? Me escutam bem? Tudo certo? Só me deem um ok aí. Aproveitando. Estão me escutando bem? Sim? Tá. Show. Só quero dizer para vocês o seguinte, ó. Tô com dois telefones hoje, nada me segura, tá? Só isso que eu quero falar para vocês. Travou um pouco? Voltou agora? Agora tudo certo? Vamos lá então. Sim, tudo certo. Então tá. Olá! Oi, e E aí, tudo bem? aí? Tudo bem, Felipe? Vamos lá, vamos aquecendo. Já mandei o e-mail. Dá um minutinho. Hoje eu tô com dois telefones, né? Porque se alguma coisa, para quem não sabe, as minhas lives são sempre muito abençoadas. Sempre alguma coisa acontece. Então, dessa vez eu resolvi trazer dois telefones, um copo de vinho, água, assim, qualquer coisa a gente, né, tá equipada aqui. Então, hoje não é para dar nada errado. Já mandei e-mail para a galera entrando. E eu acho que enquanto a galera não vem aí, vai me contando se a conexão tá boa. Acho que primeiro agradecer, Tô feliz. né, Felipe, pela tua presença. Para quem não sabe, o Felipe é meu irmão. Então é muito estranho chamá-lo de Felipe, porque normalmente eu chamo ele de Mano. Então, para não ter que ficar me controlando quando eu falar mano, não é um adjetivo né, de mano, falou mano, mas sim porque é meu irmão. Então vamos lá, queria que tu te apresentasse um pouco para a galera aí, que tu pudesse falar um pouco né, quem é o Felipe, tá na cara que a gente é igual. Acho que sim, acho que não precisa dizer mais nada, né? Se chamar de mano, vou entender bem o que é. Legal. Tô vendo o pessoal entrando também, vi ali que o Thiago e o Thiago entraram também, legal. Que Boa noite. legal! Olá, Diané, que show, gente, show! Sejam muito bem-vindos. Começamos agora, ninguém perdeu nada, dois telefones, tudo, até uma taça de vinho tem hoje aqui, que é para a gente celebrar esse bate-papo aí. Isso aí. Eu tô com um copo d'água aqui, não tô com taça de vinho hoje, mas tô bem Na servido. próxima. Na próxima. Na próxima. Então vamos lá, Felipe, te apresenta aí para quem não te conhece. Aham. Não, tá bem. Bom, eu sou Felipe Capper, eu sou o marido da Sabrina, o pai do Hugo, o irmão da Ingrid, que está aqui comigo hoje. E, bom, esse é um pouquinho de mim, né? Eu sou brasileiro, sou nascido em Porto Alegre, nascido e criado em Porto Alegre, vivi minha vida inteira aqui. E, bem, profissionalmente, atualmente eu sou gerente financeiro sênior na Dell Computadores para a América Latina, né? Toda a parte de contas a receber, hoje minha equipe tá encarregada. E, bom, assim, em termos de hobbies, né? Sou um cara que, além de adorar estar sempre em família, eu gosto muito de música, eu toco guitarra, já tive banda também, teve uma época que eu fui músico, e atualmente eu deixei um pouco de lado essa parte de músico e agora eu tô, né, nas minhas horas vagas, quando eu não tô com a Sabrina e com o Hugo, ou eu tô fazendo algum churrasco, ou eu tô lendo e estudando sobre investimentos de forma geral, né? Ou eu tô treinando, né, na academia. Então esse é um pouco das coisas que eu gosto de fazer, um pouco de quem eu sou.
Show, show. E belos tempos aqueles em que o Felipe, além de trabalhar, tocava na noite. É Difícil, verdade. mas ele fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Não era fácil, não. Mas foi um Não é? tempo bem legal. Isso aí. Mas então tá, então assim, acho que a primeira pergunta, né, mano, né, é assim, por que que tu quis ser líder, assim? Porque era uma questão de, né, vamos ser sinceros com as pessoas, né? Era uma questão de dinheiro, era uma questão de o que que rolava aí, né? Por que que tu resolveu seguir esse caminho aí de liderança? Conta aí pra Uhum. nós. Tá. Na verdade, é engraçado, sim, porque o que me motivou nunca foi a questão financeira. O que, obviamente que tem uma questão financeira atrelada, mas o que me motivou no início da minha carreira nunca foi financeiro. Tem uma história curiosa que na época que eu era estagiário ainda, eu tinha um gerente que logo depois que eu entrei, acho que uns 3, 4 meses depois que eu entrei, ele saiu da companhia. E eu lembro que no último dia dele, o pessoal todo se reuniu numa sala, né? E eu lembro das pessoas se despedindo dele e as pessoas estavam chorando na sala porque ele estava saindo. E aquilo, e eu comecei a ver assim os sentimentos das pessoas e elas estavam chorando por tamanho respeito que ele tinha, né, conquistado com o time, assim. E é legal que eu falo com ele até hoje e eu achei, eu fiquei assim muito surpreso com aquela situação, né? A gente numa sala, tinha o pessoal até chorando porque ele estava saindo e daí eu pensei assim, ó, eu acho que eu quero um dia poder ter o mesmo respeito, né, pela equipe como esse cara tem. E a partir dali, acho que foi a primeira, eu era bem novo na época, acho que tinha uns 20, 21 anos, e a partir dali eu pensei, bom, é isso que eu quero para mim, né? E ali eu fui, tudo que eu fui fazendo dali para frente, eu fui com essa mentalidade, né, de algum dia, não sabia quando, mas de algum dia ser um líder. Entendi. Como deixar um legado para os outros. Deixar um legado tão forte que tu fosse lembrado. Acho que eu usei a palavra respeito, né? Mas acho que legado Uhum, também encaixa bem. Deixar um legado, eu uhum, acho que a questão de tu ganhar confiança, ganhar esse respeito, deixar o legado. Isso é uma coisa que mexeu comigo muito, essa situação mexeu muito comigo e eu vi o poder que uma liderança pode ter, né? Então, aquilo eu usei como exemplo, né? E eu comecei a pensar, dali para frente eu comecei a pensar em entender, bom, como é que eu vou, como é que eu consigo chegar lá? O que que esse cara fez, né, para chegar lá? uhum. Então, enfim, daí a partir daí eu fui descobrindo né, um pouco do que é, enfim, ser líder, o que é ser, né, estar numa posição de liderança. Uhum. Então, ter um modelo para ti te ajudou. Oi, me escuta? Olá, olá. Opa, travou um pouquinho. Oi, não sei se é o meu, é o teu. Olá, olá. Olá. Tá travando um pouco a tua internet, mano. Estão me vendo? Oi, oi. Acho que tu não tá conseguindo escutar. O Felipe não. Quer tentar botar no 4G, mano? Tá bom, eu escuto você, Ingrid. Tá.
Agora tô te vendo, só não tô te ouvindo. Pera aí que eu não tô te ouvindo. Não quer sair e entrar de novo? Não te escuto. Não sei se alguém escuta. De repente sai e entra de novo. Essas coisas acontecem, né, gente? Quando não é com o meu telefone, é com o telefone do meu irmão, vocês sabem, né? Sem áudio. Tiago, sem áudio do Felipe ou sem áudio? Aí. Vamos ver agora, gente. Vocês me ouvem? A mim vocês ouvem? Olá, olá, me escutam? Só me confirmem. Sim, beleza. Tá, vamos de novo então. Oi? Oi. Ah, agora sim. Oi, agora sim. Agora sim. Isso aí acontece, né? Você sabe que as minhas lives são sempre cheias de surpresas, né? Então vamos lá, vamos lá. Mas assim, Felipe, voltando, tu estava comentando sobre a questão de uma pessoa ter te servido como modelo, né? Uhum, uhum. Então começou por aí a tua carreira, né? Uhum. O À porquê de querer vontade, né? ser líder. E Uhum. aí conta para nós assim um pouco dos teus principais desafios, sabe? Com quantos anos tu conseguiu teu primeiro cargo de líder? Como é que foi a tua trajetória? Conta um pouco assim dessa coisa do ser líder. E para quem está entrando agora, né? Para saber, o Felipe, gerente financeiro sênior da Dell e meu irmão. Então, agora está todo mundo escutando os dois, tim-tim para quem está aí, né? E aí, mano, vamos lá, conta um pouco Uhum. sobre como é que tu chegou até lá, quais foram os teus desafios, né? As tuas dificuldades, enfim. Tá. Bom, na verdade, eu fiz toda a minha carreira basicamente na Dell, né? Antes de entrar na Dell, eu tive uma experiência rápida numa empresa de leilões. Eu fiquei por uns 6 meses lá. Fui estagiário e era o estagiário típico que fazia tudo, né? Então, eu acho que foi o primeiro contato com o trabalho. Né, foi o primeiro gostinho assim de receber o salário no final do mês. Então, serviu mais para isso, né? Serviu para entender mais como é que é a dinâmica de trabalhar e receber um salário no final do mês. Aí, quando eu entrei na Dell, na verdade, foi quando eu comecei a entender um pouco mais assim do meio corporativo e tudo mais. E aí eu acho que teve os aprendizados iniciais, né? Quando eu entrei na Dell. Acho que o primeiro deles foi em relação à questão de dedicação e disciplina, né? Comecei a ver que e aí eu sempre fui de olhar para os lados, assim, ver como que tentava observar muito os meus colegas, a liderança, né? Como que eles se comportavam, o que que eles liam, o que que eles estudavam. E aí eu vi muita dedicação e muita disciplina, né? Em todos eles. Todos aqueles que eu admirava, eu via muita dedicação e disciplina. E dali eu já comecei a aprender de que, bom, acho que para crescer, então, aqui dentro, eu vou precisar disso, né? Eu vou precisar me dedicar, né? Me esforçar, e eu também vou precisar de disciplina para realmente fazer, né, ter o aprendizado, fazer acontecer as coisas. E aí aprendi também questão de ética, que é um ponto, bom, na Dell não preciso comentar, mas que é super importante, está no DNA, mas a ética é um ponto super importante aqui, né? E aí, e a última coisa que nessa etapa eu aprendi, eu acho que foi entender o que é necessário para crescer, sabe? Eu lembro de uma vez que eu tinha um gerente bem na época que eu entrei, ele já era um diretor, na verdade, e eu lembro que eu morria de medo dele, porque ele era um cara grande, ele era um cara que falava grosso, e eu lembro que eu morria de medo quando ele vinha para mim me perguntar alguma coisa. E aí eu sei que teve uma vez que a gente foi ter uma conversa, foi fazer um papo, e ele me perguntou ainda assim, ó, Felipe, eu tô te sentindo um pouco nervoso. Tá tudo bem contigo?
Vai, aquilo, nossa, eu lembro que eu fiquei com mais nervoso ainda, né? Apesar de eu estar super nervoso, foi uma das conversas mais importantes, especialmente no início, porque ele disse para mim assim, cara, se tu quiser crescer, tu tem que te diferenciar. Como é que tu te diferencia? Porque eu disse para ele assim, ah, bah, mas eu estudo de noite, eu trabalho aqui durante o dia, né? Ele falou assim, cara, é bullshit, sabe? É desculpa. Isso é desculpa. Então, o que que tu tem que fazer para tu crescer? Tu tem que, cara, tu tem que te dedicar e tal. E eu lembro que eu tinha uma tarefa na época que precisava fazer um controle, era uma tarefa bem operacional ainda, era estagiário, né? E aí ele me passou, ele falou assim, ah, tá, e essa tarefa? O que que tu sabe dessa tarefa? Eu digo, ah, eu descrevi o que que eu fazia para ele. Ele disse, tá, mas qual que é o impacto disso para a companhia? E daí eu disse, ah, eu não faço ideia, eu não sei por que eu faço essa atividade. E daí ele, cara, então começa por aí. Começa por aí, começa a entender qual que é o teu papel, qual que é o teu impacto, para depois pensar em fazer alguma coisa diferente. Então aquilo e foi legal que aconteceu bem no início, que aquilo foi bem importante para mim assim, para eu mudar a minha mentalidade, né? E aí depois, bom, enfim, eu comecei como estagiário, fui efetivado. Eu sou contador de formação, né? Esqueci de comentar no início, mas eu sou contador de formação. Então, meus primeiros 4 anos dentro da contabilidade, né? Onde eu entrei, eles foram super importantes para mim. E aí, naquele momento, eu entendi que para eu crescer, eu primeiro precisava de uma base financeira, contábil bem sólida. Então, eu passei esses 4 anos focando muito nisso, né? Focando em aprender sobre o que eu estava fazendo, qual era o impacto daquilo para o negócio, para a companhia. Então, eu foquei muito nisso. E aí, ainda nessa etapa inicial, eu também comecei a perceber e comecei a aprender a diferença de hard skills e soft skills, né? Então, assim, hard skills mais voltada à parte técnica. Então, essa parte técnica é super importante. E depois a parte soft skill, que tem mais a ver com comportamento, né? Como é que tu te comporta e tudo mais. Então, eu comecei a ver que, para se diferenciar em habilidades técnicas, eu ia ter que ser muito especialista. Muito especialista. Eu, na época, eu não tinha o melhor inglês da minha equipe, eu não tinha o melhor nível de Excel, eu não sabia tanto de contabilidade quanto vários colegas meus, mas aí eu comecei a entender que o soft skill, que é o comportamento, poderia fazer diferença, se não mais diferença do que as habilidades, né, mais técnicas. Eu lembro que mesmo sem saber falar inglês tão bem quanto outros colegas, eu sempre tentava me expor bastante em relação a falar inglês, por exemplo, né? Para eu tentar melhorar. Então, eu era bem destemido, assim, o pessoal de fora vinha os gringos, né? E eu sempre tentava interagir com eles, e aquilo foi me dando cancha, eu fui me dando conta de que aquilo ia fazer, e estava começando a fazer mais diferença do que realmente se eu estava falando exatamente correto o inglês, por exemplo, né? Ou a minha habilidade com Excel, eu não sabia fazer coisas muito complexas, mas eu conseguia chegar, né, resolver os problemas. E eu conseguia comunicar depois isso, o que eu tinha feito. Então, eu comecei a perceber que a soft skills eram tão importantes quanto, e quanto mais a gente avança na carreira, mais isso vai, né, os soft skills vão sendo importantes. Daí teve essa etapa, né, de montar um. E aí, depois desses fundamentos, depois de um tempo, eu troquei de área, eu fui para uma área, né, mais de controladoria, e aí eu fiquei 2 anos lá, e sempre com essa vontade, né, de ser gerente. E aí eu lembro que na época, ainda na minha época de contabilidade, depois na minha época de controladoria, eu tinha uma líder que era uma líder super inspiradora para mim, até digo o nome dela, a Fernanda, e eu, desde que eu comecei a trabalhar com ela, né, isso bem no início, eu via ela como uma líder muito respeitada. E aí eu me aproximei dela. E ela foi uma referência para mim durante
boa parte, até hoje mas durante boa parte da minha jornada até chegar a gerente, ela foi super importante, ela foi uma referência. Então eu continuei apesar de estar em outras áreas, ela estava numa área bem financeira, eu estava na controladoria, eu continuei esse contato com ela, né? Até que um certo dia abriu uma posição para liderar uma equipe, para ser tipo um supervisor de uma das equipes que ela era gerente. Quando eu falei com ela, isso foi bacana porque foi tão natural a conversa pá, eu acho que faz todo sentido tu vir pro nosso time e tal. Eu sei da tua vontade, porque eu já tinha falado para ela, né? E aí eu entendi o poder do networking, né? Da rede de Hum, contatos. Então, aquele acho que foi a primeira vez assim que o networking realmente fez uh, assim, me colocou numa posição diferenciada. E aí, quando eu entrei, daí eu acabei saindo da área de controladoria, entrei numa área financeira, né, numa área de crédito. No primeiro ano, eu fui, então, um supervisor, né, um supervisor mais do dia a dia ali da equipe. E daí, no meu segundo ano, daí fui promovido. Eu tinha, eu acho que 26, 27 anos, né? Daí, quando eu fui promovido a gerente. Aí eu passei a ser gerente de uma equipe. A gente tinha mais uhum. ou menos umas 15 pessoas, eu acho, né? Todas, Nossa. né, no Brasil. Então, assim, essa foi a primeira vez que eu me tornei gerente, né? Uhum. E aí, bom, só Felipe, pra... Vai lá, pergunta aí. te interrompendo aqui, acho que eu gosto de chamar atenção para algumas coisas, né? Que eventualmente as pessoas, tu falou um monte de coisa importante, eu anotei aqui, né? Uhum, Mas três coisas super importantes, né? Primeiro, tu não precisa ter tudo, tu precisa ter o essencial. Então, assim, tu nunca morou fora, né? Então, assim, o teu inglês era o inglês de curso, de cursinho, e ainda assim, né, tu te focou naquilo, na tua soft skills, né? Tu te focou. As pessoas geralmente olham o copo vazio. Assim, o que que eu não uhum, tenho? E por isso que eu não chego lá. Mas é bom, já que eu não tenho isso aqui, eu vou me prender naquilo que eu tenho. A segunda coisa que eu acho que é bem importante aqui é não ter medo de errar, né? Quando tu comentou assim, e eu me expunha, ainda que eu tivesse errando no inglês, eu me uhum, colocava em situações de tomar risco, né? uhum. Então eu acho que esse é um outro ponto também que ajuda bastante no crescimento. E agora tu falou assim a chave, né, de tudo, que com certeza agora ah, tu vai comentar aí, que é o poder do networking, né? Que assim, o Felipe, nós dois, assim, sempre foi dos irmãos aqui, a pessoa que sempre se relacionou muito bem. Eu fui aprender isso muito tempo depois, e ele sempre teve isso. E o que que é para ti, afinal de contas, né? Continua contando a tua história, mas depois eu quero que tu fale assim, ó, porque network é uma questão difícil de tu trazer para o concreto, né? De tu poder dizer, não, Aham. é fazer isso. Conta aí para nós aí o que que Tá. é, né? Tá, antes de continuar, eu acho que só para pegar essa parte do networking, que eu também acho super importante. Uma coisa que eu sempre tive para mim, e um pouco do senso comum, né? Quando tu trabalha com alguém que é agradável, né? Quando tu trabalha alguém que é agradável, que é uma pessoa boa de trabalhar, a gente sente isso bem rápido, né? A gente sente Uhum, isso, assim, a gente cria uma conexão e tal. Então, e eu sempre quis ser uma pessoa assim, né? Então, eu uhum, sempre pensei assim, ó, como é que eu posso ser uma pessoa agradável? E aí, quando eu penso em agradável, não tem nada a ver com hierarquia, né? A pessoa agradável ela é uma pessoa agradável, uma pessoa boa de trabalhar. O que é uma pessoa boa de trabalhar? Uma pessoa que, enfim, que é proativa, que vai atrás, né? Então, e aí, eu acho que o networking, no momento que que a performance ela acontece e que existe e que a pessoa é uma pessoa agradável, tá? Eu estou usando agradável, não sei se é a melhor palavra, mas é uma pessoa que é fácil de trabalhar, né? As pessoas gostam de estar perto daquela pessoa. Quando isso acontece, eu acho que o networking vai vindo ao natural, sabe? Então ele vai acontecendo, as pessoas vão te conhecendo, né? É claro que ao mesmo tempo isso só acontece se tu te expõe. Então tu não vai, eu vou lá, eu chego, né, sei lá, hoje não, o pessoal não está indo para o escritório, mas se tu entra, conecta às 8 da manhã, sai às 5, faz o teu trabalho lá, sem se expor, dificilmente, por mais
bacana que seja, por mais competente que tu seja, as pessoas não vão ver isso. Então, assim, tu tem que te expor, essa é a primeira coisa, e depois é como tu ser agradável, como ser uma pessoa fácil de trabalhar, sabe? Pá, assim, ó, vou ligar pro Felipe, vou mandar e-mail para ele, porque eu acho que ele vai me ajudar. Ele pode não resolver, mas ele vai me ajudar. Então, eu acho que tem, para mim, networking é isso, tá? É mais simples do que o que o pessoal fala, assim, tá? Mas assim, bom, voltando à história, né, da minha Tá. trajetória. Então, eu Felipe, fiquei, vai lá. vou te interromper de novo. Outro dia eu ouvi uma frase que resume isso que tu falou, né? O Maurício está dizendo aqui friendly. Sim, Aham. mas existe uma. Outro dia eu Boa. li uma frase que diz assim, ó, seja a pessoa que você quer ter por perto. Que eu acho que é Aham. bem isso que tu está dizendo, É, né? perfeito, perfeito. Não, perfeito. E aí eu vou. Isso que tu falou agora vai muito de encontro com o que eu vou comentar, que foi quando eu me tornei gerente pela primeira vez. Na verdade é que, assim, ninguém te ensina, né, a ser um líder. Então, tu lê, tu busca referências e tal, mas ninguém te ensina. Mas eu acho, e na época eu achava, que existia um senso comum, né? Então, por exemplo, quando pensa em líder, ou um bom líder, no que tu pensa? No que as pessoas pensam, né, num bom líder? E o que eu usei como parâmetro daí quando eu virei, né, um líder? Eu pensava em todos os líderes que eu já tinha tido, né, até então, e eu pensava sempre nas coisas que eu gostava que eles faziam, nas coisas que eu achava que poderia ser diferente. Então, aquilo para mim foi o principal balizador, assim. Eu acho que não teve, assim, eu li vários livros na época e tal, mas acho que nenhum foi tão efetivo quanto eu fazer uma retrospectiva de todos os líderes que eu tinha tido, né? E tinham sido vários. Que bom que foram vários, né? Pude experimentar essa relação de liderança liderado com várias pessoas e eu ficava pensando assim, ó, como é que eu posso extrair o melhor de cada um e eu, né, tentar converter isso para mim, né? Usar isso quando eu me tornar líder. Então, acho que foi a primeira coisa que eu fiz, assim. E aí, nesse momento eu fiquei uns 3 anos como um gerente. Eu era um gerente, já não era mais um gerente júnior, era um gerente, é, vamos lá, numa escala de júnior, pleno e sênior, era um gerente pleno, digamos assim. Já tinha uma equipe grande, a gente fez várias transformações no time, foi uma experiência bem legal, mas depois de 3 anos como gerente, eu resolvi entrar num programa de desenvolvimento da companhia. Eu entrei nesse programa e eu deixei de ser gerente, né? No momento que eu passei a fazer parte do programa. E é um programa de rotação, então cada ano é um programa de 3 anos. A cada ano eu tive a experiência de fazer uma função diferente, né? Uma delas, inclusive, tive a oportunidade de ir para Austin, onde a Dell tem a matriz. Então, assim, o programa foi fantástico, vários aprendizados, mas eu fiquei 3 anos sem ser líder, né, gerente de pessoas. Uhum. Ainda assim, sempre, né, desenvolvendo outras habilidades, né, de como negociação, influência de pessoas, enfim, ao longo desses 3 anos. E depois, quando eu finalizei o programa, o meu chefe anterior, né, na minha época de gerente, o meu chefe anterior veio até mim e, enfim, me ofereceu uma posição para liderar uma equipe na América Latina, né, que era uma coisa que eu sempre quis, né, que sempre tive vontade. Primeiro, por ter um time fora do Brasil, por a questão da língua também, desenvolver o espanhol, enfim, vários desafios. E aí, em 2020, ele me convidou para fazer parte da equipe dele, e aí eu voltei a ser gerente de pessoas. Eu virei gerente sênior, né, para a parte de contas a receber na Dell, na América Latina. Então, assim, na verdade, eu acabei tendo dois momentos de gerente, né? Um momento onde eu tinha menos experiência, né? Eu fiquei ali 4, 5 anos, né? Trabalhando em várias áreas, daí eu virei gerente. Aí depois eu fiquei 3 anos fora dessa posição de liderança, desenvolvendo outras habilidades, até depois eu virar um gerente sênior,
que é onde eu voltei a ter daí uma equipe maior ainda, né? Uma equipe daí já bem mais multifuncional, em diferentes partes do mundo, inclusive, né, em vários países, e aí num contexto de pandemia também. Então, assim, essa é a minha posição atual. Então, só para fechar também a minha trajetória, como é que eu cheguei até aqui. Entendi, entendi. E tu falou de uma coisa, pessoal, se vocês quiserem fazendo perguntas, podem fazer enquanto a gente está conversando aqui. Tu falou de uma coisa muito legal também, né, Felipe? Tu falou em outras palavras, né? Tu ou começou a olhar o que que tu gostava que os outros fizessem contigo, né? Trate os Uhum, outros como você gostaria de ser tratado. E uhum, assim, gente, o que o Felipe está dizendo aqui não precisa nem fazer um grande treinamento de liderança. A gente está falando de não ter medo de errar, a gente está falando de você não precisa ter tudo, se foque naquilo que você é bom. O poder do networking, que tem a ver com duas coisas, né? Exposição e seja a pessoa que você quer ter do seu lado. Então, acho que a gente está uhum, falando de um resumo aqui que, meu Deus do céu, aula de uhum. liderança, né? Muito legal, muito legal. Não, Olha, e, me surpreendeu com o resumo aí, acho que e show. o mais legal é que, na verdade, a gente aprende quando as coisas são óbvias, assim. Essa é uma coisa que eu sempre tentei fazer. Tentar tornar tudo isso numa coisa mais óbvia e mais simples possível, né? Então, tudo que a gente falou aqui até agora foi, né, foi senso comum. E Sim. tu tinha perguntado antes, né, a questão de como ganhar como ganhar esse respeito, né? E na minha primeira vez como gerente foi uma situação engraçada, assim. Eu era novo, eu tinha uns 26, 27 anos, e eu lembro que eu tinha gente bem mais nova que eu e gente bem mais velha que eu, assim, na equipe. Como é que é isso? E Como é é uma que é equipe. gerenciar pessoas mais velhas, né? Porque eu me lembro que o Felipe sempre teve essa cara aí que vocês estão vendo, tá entendendo? Essa cara de guri, assim, né? E vocês imaginam ele sem barba, de óculos. Como é que é ganhar o respeito das pessoas e gerenciar pessoas com mais velhas do que tu? Como é que é isso, né? Aí eu acho que, bom, a primeira delas, né, é que a gente vai construindo essa história, né? Então, assim, os meus anos anteriores, eles não foram assim, não foi uma, eu não simplesmente caí de paraquedas, né, na posição. Eu já vinha ali construindo, já vinha fazendo relacionamento, já vinha mostrando proatividade, já vinha correndo atrás, vinha me especializando. Então, terminei uma faculdade, emendei um MBA. Então, eu fui, né, foi toda uma preparação para chegar naquele momento, né, de virar gerente. Então, só que muitas vezes as pessoas, né, nem todas eu conhecia na época, né, assim, não tinha uma proximidade tão grande. Então, primeiro, tentar levar em consideração também todo o teu histórico, né? Eu acho que é importante tu conhecer, né? Tu ter conhecimento, ter uma base, uma base. Aí depois, eu acho que a questão de criar a conexão com as pessoas, eu acho que é muito de tu entender como é que cada um funciona, sabe? E aí eu acho que tem para mim é fundamental em qualquer liderança ser um bom ouvinte, né? Ser um bom listener, que é a pessoa realmente escutar o que a outra está falando, assim. Então, eu acho que é uma coisa que me ajudou bastante, assim, né? Sempre escutar e tentar criar uma empatia a partir daquilo, né? Criar uma conexão. Então, quando tu pergunta como é que a pessoa tá, por exemplo, né? Tu vai começar uma conversa com uma pessoa que tu trabalha, né? Uma pessoa do teu time. Aí tu vai perguntar, como é que tu tá, né? E realmente ser profundo naquela pergunta, né? E aí, bom, mas como é que tu tá mesmo? E como é que tá, enfim, a tua família? Como é que estão as coisas? Como é que, agora na pandemia, uma pergunta que eu fazia muito para minha equipe, como é que, enfim, tá lidando com essa situação de pandemia, né? E eu geralmente compartilho a minha própria, né? Para também ter uma sensibilidade, para criar essa relação, essa empatia. Então, eu acho que a primeira coisa é criar essa conexão, essa empatia, né? E aí, entender que cada um vai funcionar um pouquinho diferente. E até hoje na minha equipe, assim, tem pessoas que eu chego com todo cuidado para conversar,
Tem pessoas que eu já pego, já dou uma porrada, porque assim, eu sei que a pessoa vai segurar, ou a pessoa precisa de porrada, né? A porrada no bom sentido, assim, né? De chegar uma mensagem mais direta, mais reta. Então, assim, eu acho que entender essas nuances é importante para tu criar essa conexão, tá? Então, acho que Uhum. essa foi a primeira coisa, assim, que eu, que eu tentei fazer, que eu acho que me ajudou bastante. Segunda, eu acho que foi a partir disso, conforme tu for conhecendo as pessoas, é acreditar no potencial delas, sabe? Eu lembro que quando eu era, quando eu não era líder ainda, eu fazia um esforço muito grande para ser ouvido, né? Numa organização, imagina, uma companhia que nem a Dell, eu lembro de fazer um esforço muito grande para ser ouvido e eu queria ser escutado e queria que eu odiava quando eu era subestimado, né? Quando as pessoas me subestimavam. Então, e quando eu me tornei líder, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, ó, cara, eu iria detestar se alguém me subestimasse. Então, eu não quero subestimar as pessoas. Então, eu vou realmente acreditar, né, no potencial delas. Então, e aí tem vários exemplos, assim, que eu cito do que eu chamo de acreditar no potencial, sabe? É, eu tenho uma situação até recente que aconteceu, uma pessoa que estava fazendo uma movimentação, uma transição de carreira, sabe? Que estava querendo trabalhar numa área financeira, que quando eu falei com ela, eu senti, sabe? Eu enxerguei nos olhos, eu senti que ela tinha muita vontade de fazer essa mudança e eu dei a chance, porque eu acreditava no potencial, sabe? Então, assim, e funciona super bem, tá aí, enfim, a pessoa tá performando super bem. Então, eu acho que acreditar no potencial, deixar as pessoas também a ver, tá, vamos ver até onde a pessoa vai, sabe? Ver o que a pessoa vai entregar, desafiar a pessoa, claramente, mas dar essa liberdade para ver até onde a pessoa vai, para explorar esse potencial, tá? Então, eu acho que para resumir, assim, o que me ajudou a ganhar essa confiança, eu acho que empatia, essa Uhum. criação, né, criar essa conexão, entender esse contexto pessoal de cada um e qual é a melhor forma de comunicar com cada um, né? E depois a parte de acreditar no potencial das pessoas. Então, bota aí 4, 5 elementos aí para resumir, né? A, Elementos. res, a E resposta tem uma longa aí. coisa que tu falou, Felipe, que até agora olhando aqui os comentários, né? Tu falou uma coisa que Uhum. é super importante para a liderança, é se importar com o outro, Uhum. né? Tu falou sobre empatia, não sei o quê, mas assim, no fundo é o quê, né? O que a Lúcia comentou ali, demonstrar interesse genuíno no outro, se importar com o outro, adaptar a comunicação, né? Adaptar a comunicação para cada tipo de pessoa. Tem gente que é mais direta, tem gente que não é. E aí eu vou falar um negócio para vocês, gente. Alguém vai dizer assim: ah, mas dá muito trabalho. Dá? Claro que dá. Mas não quer ter trabalho? Volta lá para a operação, volta lá para a execução, né? Tu Uhum. não precisa estar nessa vida, né? Tu não precisa fazer isso, né? E, e eu acho que assim, quando tu te conecta com o outro, tu descobre o potencial da outra pessoa, né? Uhum. Quando tu te importa com o outro, quando tu falou assim, eu olhei nos olhos dela e eu vi, né? Eu acho Uhum. que isso é se importar e se conectar com o outro. E alguém escreveu Uhum. assim, you are ready for the next step, director. Então, olha aí, tem alguém te dando força aí para ser diretor, então é isso Legal, aí. boa. Valeu, Luz. Tamo junto. E a outra pergunta aqui do Vinícius é: tu acha que liderar pessoas em home office está sendo mais desafiador? É uma ótima pergunta. Eu acho que, e aí eu particularmente sinto falta do contato no escritório, mas eu tenho uma situação bem atípica, porque eu assumi a posição que eu estou hoje em março do ano passado. Foi exatamente quando Eu sou todo o pandemia. lockdown começou. Então, 90% da minha equipe hoje, eu nunca os vi pessoalmente. Eu nunca os vi pessoalmente. E eu trabalho com eles agora há mais de um ano, né?
E é engraçado que, e aí eu acho que a tecnologia, né, ela dá um ferramental fantástico para a gente conseguir criar conexão, mesmo sem ter esse contato físico, né? E eu vou dizer que eu, eu me sinto tão conectado com o time hoje, mesmo 90% do time eu nunca ter encontrado pessoalmente, mas eu falo com tanta frequência com eles que eu sinto a mesma conexão com eles quanto na época que eu tinha uma equipe toda do meu lado no escritório, Uhum. sabe? Eu acho que para tu criar conexão, a questão física, acho que ela é importante, mas ela não é fundamental. Eu acho que tu consegue criar boas conexões, tu consegue fazer tudo isso que a gente falou, a gente, né, a gente comentou, sem necessariamente estar fisicamente presente, tá? Então, assim, ó, daí, tentando pegar um pouco de exemplo prático, assim, do que eu tenho. Eu pego pessoas, bom, como eu tenho uma equipe grande hoje, eu acabo não conseguindo falar com todos, né, de forma regular, assim, semanal, mas eu tenho pelo menos uma conversa mensal com todos eles. A gente troca e-mails com bastante frequência, troca bastante mensagens, e aí eu tenho algumas pessoas, né, que são team leads dentro da equipe, e inclusive gerentes, aonde são pessoas com que eu falo com bastante frequência. Né? E aí são pessoas que eu vou falar lá 2, 3 vezes por semana ou mais, né? Às vezes todo dia. Então, eu acho que essa parte de conexão com o time, ela acho que tem os desafios, mas acho que a tecnologia hoje nos permite estar tão próximo que quase não faz diferença, tá? É, Quase eu não faz concordo. diferença. Eu concordo contigo, Felipe. Bom, meu melhor líder que eu tive na vida ficava a milhares de quilômetros de mim e não estava do meu lado. Então, assim, eu concordo completamente contigo. Inclusive, eu acho estranho quando alguém me pergunta assim, como gerenciar a distância? Eu sempre respondo, né? Da mesma maneira que tu gerencia presencialmente. Uhum, A questão é, a pessoa que não consegue liderar do lado não vai conseguir liderar à distância, entende? Os uhum, desafios são os mesmos, né? uhum, E então eu acho que eu também compartilho desse pensamento, tá? Eu acho que a conexão que tu gera talvez não seja tão forte, né? Mas eu acho que se tu sabe liderar perto, liderar à distância é só mais uma, né? uhum, É só mais um elemento, né? Não é algo a mais. Eu concordo contigo também. Para mim é uma pergunta, é uma pergunta que às vezes eu tenho dificuldade de responder, mas é igual, né? uhum, Então, uhum, acho que sim. Vamos ver os comentários aqui. Quando o líder se importa de verdade, ele gera engajamento das pessoas naturalmente, sem uhum, precisar forçar. Exatamente. Eu acho que tem uma coisa que até quem nota, né? Acho que tu é muito. Tu te conecta muito contigo mesmo. Eu acho que isso se percebe. Então, naturalmente, as pessoas se conectam com aquelas pessoas que se conectam com elas mesmas, né? uhum. O Ricardo está falando aqui, não adianta se importar se não estabelecer uma relação de confiança. Se importar é unilateral. Concordo, Ricardo. E o Felipe falou Uhum. de uma coisa que eu comento muito com os meus mentorados, é reuniões frequentes, tá? Confiança se estabelece com o tempo. Só consegue estabelecer uma relação de confiança se tu gera conversas, né? Uhum. Então, confiança não se estabelece com quantidade e qualidade. Então, a quantidade de vezes que tu tá com a pessoa e o quão aquela pessoa avalia que aquela conversa é boa para ela, tá? E eu acho que é daí que vem a questão do se conectar, né? Uhum. Se importar de forma genuína, por óbvio, penso que isso fortalece a confiança. Isso aí, Uhum. isso aí. É. E, Mas, e show, só hein? Pode falar. eu vou aproveitar e vou falar de um dos desafios, né, que se tem do que eu acho que o remoto ele acaba perdendo, até para não achar que tudo é perfeito no mundo remoto, né? Eu lembro que na época que eu estava nos Estados Unidos, eu participava de várias reuniões onde tinha várias lideranças executivas e eu lembro que às vezes a reunião ela acontecia, né?
E depois, quando a reunião se encerrava, e daí a gente tinha várias pessoas na ligação e tal, tinha pessoas no vídeo, a gente estava ali, e às vezes quando a reunião terminava para todos ali, as pessoas que estavam na sala, elas continuavam conversando, né? E às vezes, e era engraçado como às vezes a ação final ou a decisão final acontecia naqueles últimos 2 minutos que a ligação havia sido, né, já Que a tinha reunião tinha terminado. terminado. A reunião já tinha terminado, mas aquele 2 minutos que acontecia depois da reunião, né? Eles eram fundamentais também, né? E só quem estava lá presencialmente conseguia pegar isso, né? Então, assim, ó, vai dizer, tá, é possível, mas o esforço de quem está remoto é bem maior. É claro que no contexto de hoje, que está todo mundo remoto, esse tipo de coisa não acontece. A não Isso ser que o que cara está essas dizendo aqui. pessoas É que. bom quando. Porque Sim. ninguém tira vantagem. O máximo que alguém pode fazer é acabou a ligação, né? Eu, Eu vou tu te e mais 10 ligar. pessoas estão na ligação. Aí a gente termina, eu vou lá e te ligo. Né? Agora, o máximo que pode acontecer. Agora, quando a gente tem os dois mundos, né? O mundo híbrido, tanto físico quanto o remoto, a pessoa que está remoto, ela tem que saber que ela vai gastar bem Mais energia. mais energia para conseguir fazer essa conexão, tá? Então, eu só para também não deixar assim aqui, não, Tem a é tudo Alice. fácil, é criar conexão, não é bem assim, né? É bem mais difícil do que presencialmente, na minha opinião. Sim. Sim, é um desafio a mais. Uhum, Entendi. exatamente. Um desafio a mais. E me diz uma coisa, Felipe. Eu me lembro que também tinha assim, pra gente, deixa eu ver que oração. Nossa, já é 9h19, mas assim, pra gente se encaminhando aí, né? Mas acho que o Uhum. papo tá bom. O que que tu tinha promoções, né? Agora falando um pouquinho de networking também. Uhum. Eu me lembro que uma coisa que me impressionava, sempre me impressionou, é como é que o Felipe faz para conseguir ser promovido, sei lá, a cada ano e meio, né? Que era mais ou menos assim o tempo que tu vinha sendo promovido, né? Como é que tu consegue estar na cabeça das pessoas para ser promovido numa empresa tão grande? Hoje em dia as pessoas reclamam assim, poxa, eu não sou visto, eu não sou visto. Mas, porra, a Dell é gigante, tu devia ter um monte de concorrente, né? E aí, Uhum. como é que eu vou fazer para ser lembrado? Sempre quando acontecer a próxima Uhum. promoção, eu estar na cabeça dos caras lá. Na verdade, e ótima pergunta. Na verdade, eu acho que as etapas iniciais, em geral, não é uma regra, mas em geral, elas até acontecem um pouco mais rápido. Eu no início, eu sentia que quanto mais eu sabia, mais eu entendia se hard skills, soft skills. Quanto mais eu unia os dois, a minha carreira foi acelerando. Obviamente que isso só acontece num ambiente que é meritocrático, né? Então, assim, não adianta tu tá num ambiente onde não existe meritocracia ou às vezes não existe oportunidade. Então, acho que isso é bem importante. Eu tive na minha experiência anterior, né? Trabalhei numa empresa, né? Que eu comentei de leilões e que era uma empresa, acho que tinha, sei lá, 40, 50 funcionários. E tinha 2 pessoas, 3 pessoas no financeiro. Então, ali, o meu crescimento ele ia ser extremamente mais lento do que o crescimento numa companhia do tamanho da Dell. Então, entender aonde tu tá, entender o ambiente, ele é importante também. Né, se tu tem mais apetite é o risco. Se tu tem mais ambição de querer ser promovido mais rápido e tal, tu tem que buscar ambientes que vão te proporcionar isso. Acho que essa é a primeira etapa, né? Aí Excelente. Excelente. aí a segunda parte, que daí depende daí mais da gente, né? Não depende tanto do ambiente. Eu acho que é um pouco do que a gente já comentou, assim, né? Primeira coisa, para mim, networking é fundamental. Só existe networking com boa performance. Boa performance. Hum, Quem faz networking com baixa performance é um networking fraco, tá? Se tu não entrega assim,
dificilmente o teu networking vai ser muito efetivo. E aí eu dou um exemplo, né? Se a tua performance não é boa, a hora que tu quiser ir para uma outra área, né, ou quiser ser promovido, primeiro que assim, se a tua performance não é boa, o teu chefe não vai, né, não vai te promover, né? Se Não. tu mesmo assim quiser ser promovido tentando ir para uma outra área, se o outro gerente, se o gerente, né, da área pela qual tu está querendo ir, falar com o teu gerente atual e ele falar que a tua performance não é boa, dificilmente tu vai ir, né? E os gerentes se falam. Então, eu acho que assim, a primeira coisa para o networking ser efetivo é ter uma boa performance, né? E aí depois eu acho que daí vai até ser um pouco repetitivo, né? A questão de exposição, né? De mostrar a exposição e assim, participa de coisas além do seu dia a dia, né? Então, eu lembro que na época eu tinha um dia a dia super pesado, era super operacional, e mesmo assim, eu estava sempre enfiado em tudo que era coisa que aparecia. Tinha que organizar o café da manhã do time, eu ia lá e organizava. Tinha que organizar a janta, porque a gente ia receber visitantes dos Estados Unidos e tal. Ele, não, deixa para mim que eu ajudo. Tinha que dar carona para não sei quem. Então, assim, eu estava sempre tentando participar de coisas fora do meu dia a dia, né, que também me trouxessem exposição, que também me faria conhecer outras pessoas, faria que eu pudesse ser conhecido além dali do meu núcleo de trabalho, né? Então, eu acho que isso ajudou bastante, tá? Nesse processo, assim, mais rápido. É claro que quanto mais a gente cresce, mais lentas vão ficando essas promoções. Então, do momento que eu virei gerente, né, para virar um gerente sênior, eu levei aí 4 anos, 5, não, mais ou menos, né? Então, assim, eu tive promoções muito rápidas, né? Na média deve ter sido aí 1 ano e meio, mas teve anos que eu fui promovida antes mesmo de 1 ano, mas teve, teve agora recentemente, né, que eu demorei, sei lá, 3, 4 anos para ser promovido, e talvez para o próximo nível me demore mais um tempo também. Então, eu acho que, né, essa questão de crescer rápido depende muito em que fase, né, que tu tá. Ah, Tu perfeito. não vai conseguir ser promovido de gerente para diretor A cada ano. a cada ano, né? Senão tu vira o CEO em 10 anos, 20 anos, né? 10, 15 anos. E não é assim que funciona. Então, acho que, para resumir, acho que são esses os elementos, né? É ambiente, o networking, que a gente já falou um pouco sobre isso, e depois é o momento, né? É o momento que tu tá. Acho que etapas iniciais, tu acelera mais rápido, e etapas, né, mais intermediárias, por ali as coisas vão começando a acontecer de uma forma mais gradual, mas não menos consistente. Ai, show, show. Tu falou uma coisa agora dessa história de boa performance, né? Eu fiz um post outro dia que diz o seguinte, ó, audiência sem resultados não adianta, né? Uhum, Então, assim, de nada adianta tu ter uma capacidade incrível de influenciar pessoas se tu não tem um lastro atrás, né? Então, acho que isso é uhum, importante. Por perfeito. outro lado, de nada adianta tu ter um bom resultado e não ter audiência. Ou seja, o que adianta eu fazer muito bem e ninguém vê que eu estou fazendo? Uhum, Então, eu acho que essa gangorra, ela tem que se equilibrar. Então, eu gostei dessa parte que tu falou, né? uhum, E networking não é tomar cafezinho, né? Que eu acho que é muito interessante isso também. Não é puxar saco. Networking é poder participar de coisas além da tua rotina, que eu acho que isso é uma coisa que tu falou também uhum. que, que faz Totalmente. muito sentido. Uhum. Muito sentido. Não, E totalmente. é o que tu já complementou aí da história de que não ter a expectativa de que depois que tu vira líder, as promoções vão acontecer na mesma velocidade, né? Uhum. Não, e não acontece. Não acontece. Tem gente querendo te contratar aqui. Ah, viu? Vou contratar o cara para royalty. Viu? Olha aí. Te liga aí. Mas e agora sim, Felipe, falando um pouco mais assim, né, pra gente ir finalizando, de bibliografia, né? Tu Uhum. acha que é uma coisa que é válida? Te ajudou? Não te ajudou?
conta um pouco assim o que que fez diferença para ti em termos de leitura, né? Porque Uhum. também tem muito livro de liderança e é enorme e a gente não sabe nem por onde começar, né? Tu acha que vale, não vale? Se para ti foi válido ter algum tipo de livro, enfim, que tu Uhum. possa comentar. Eu acho que tudo agrega, né? Eu acho que a gente não tem, para quem quer se tornar um líder, na minha opinião, não pode se prender em nada. Ele tem que usar tudo, todos os recursos possíveis, né? E porque nenhum deles vai trazer nenhuma fórmula, vai trazer uma resposta. Então, eu acho que tem que usar de tudo. Acho que tem que usar o seu networking, mentores. A gente não falou de mentor, né? A gente fica para um outro dia, mas usar mentores, pessoas com quem, né, líderes inspiradores, conversar com essas pessoas, e bibliografia, livros, cursos, seja o que for, acho que tudo é importante, né? Eu vou comentar alguns, e até deixei separado aqui para mostrar alguns que foram importantes para mim em diferentes etapas, né? Eu não sou um grande leitor, eu não sou um cara devorador de livros, mas eu tenho uma média de um livro por mês, que eu acho uma média razoável, né? E tá melhor do que a maioria, viu? Não, mas assim, não sou, não leio 30, 40 livros que nem um CEO e tal, né, que nem um Bill Gates da vida, mas enfim, tenho algumas leituras que eu gosto. Um livro que eu gosto bastante, tá, eu vou começar pelo mais básico, que é 10 leituras essenciais, Harvard Business Review, né, Gerenciando Pessoas. Ele é um livro até que ele está um pouco defasado, ele traz algumas abordagens que estão meio desatualizadas, né? Ele, tipo, traz, em alguns textos, traz conceito de um líder versus um chefe, sabe? Essas coisas É, que eu acho que já estão meio batidas, as pessoas já superaram, já entenderam esses conceitos, né? Mas igual, uma leitura bem legal, assim, que eu gostei bastante, foi importante para minha, mais para minha primeira etapa como gerente. Depois, agora na minha entrada como gerente sênior, né, foi esse livro aqui, os primeiros 90 dias, que né, eu amo. Michael Watkins, o nome do autor. Eu gosto bastante, eu gostei bastante desse livro, especialmente tem um capítulo que ele fala de como tu definir sucesso. E como tu define sucesso junto com a tua equipe, junto com o teu gestor, junto com as outras áreas, né, os teus clientes, business partners. Esse livro aqui me ajudou bastante, né? E o último, esse aqui foi um livro que a gente leu, que eu li na verdade, durante o programa, né, de desenvolvimento que eu participei, que é Crucial Conversations, né? Ele é um livro que só tem em inglês, eu acho. Ele foi escrito por várias pessoas, mas ele fala, são ferramentas para você falar quando as expectativas estão altas. Então, ele dá técnicas de como tu saber lidar com situações que estão assim, ó, que são, sabe, aquelas de arrepiar, sabe? Alguém do teu time chegou para ti e falou assim, ó, caiu a casa. O que tu faz? Né? Ou teu gerente chegou e falou assim, ó, te deu uma porrada, né? Disse, cara, falou tal coisa, tu não gostou, quais são as táticas para tu lidar com esse tipo de conversa que ele chama de conversas cruciais, né? Então, esse livro também aqui, né, é bem Isso eu bem não legal, conheço. Já tá é na minha lista. bem bacana também. Show, show. Mas então era isso. Já são 9h31. Foi Uhum. muito melhor do que eu imaginava. Gente, conteúdo gratuito. Vou pegar essa live, vou gravar e vou cobrar, porque assim, ó, foi demais, demais mesmo, assim, ó, muito bom. Eu amei, amei, superou muito as minhas expectativas de verdade. Quero te agradecer, mano, pela Claro, live. não, Mantivemos quase 20 pessoas aqui, né? Então, um sucesso. show. É muito legal tu compartilhar, né? Então, de novo, o Felipe, que é meu irmão, que, enfim, sempre, para quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sou fã, né? Então é difícil falar, mas super orgulho, muito legal, muito obrigada. Ah, legal. Legal. Obrigado, guria. Eu te chamo de guria, né? Te chamava de maninha quando era pequeno, te chamo de guria hoje em dia. Mas obrigado pelo convite, tá? Eu fico sempre à disposição. Para mim, e não é, eu estou falando contigo
não é porque tu é minha irmã, além disso, obviamente, mas também porque é um tema que eu adoro falar. Dá para ver. O time, com o meu time mesmo, assim, eu faço questão de ter conversas bem informais com eles, e inclusive com pessoas, assim, eu tenho mentorados dentro da companhia, inclusive de pessoas que eu nem trabalho. Eu tenho um mentorado, eu tenho dois mentorados nos Estados Unidos, por exemplo, que são americanos, que é uma galera que eu falo até hoje, sabe? Eu sou mentor deles faz já mais de ano. Então, assim, é um papo que eu adoro, né? Eu adoro. Então, sempre que quiser, eu fico aí à disposição para a gente fazer mais um papo. E agradeço de Isso novo. aí. E Show. agradeço todo mundo que Gente, entrou para aí. quem quiser saber, eu vou botar essa live aqui lá no meu YouTube. Então, só quem tiver lá é que vai ver, tá? O YouTube Ó, tá boa. no link da minha bio. Eu vou deixar gravada ela lá. Não vou deixar ela gravada aqui no Instagram, tem que ir até o YouTube lá para ver, tá? Então, assim que eu baixar, vou ajeitar lá e vou colocar essa live ali. Legal. Valeu, galera. Muito obrigada aqui. Parabéns, Felipe, pela bela trajetória. Ó, Valeu. alguém dizendo lá, Ingrid, tu montou sua live para mim. Excelente. Então, acho que Legal. fez sentido aí para muita gente. Legal, gente. Valeu, pessoal. Uma boa Então noite. tá. Boa noite. Valeu, mano. Um beijão Até aí. mais. Um Valeu, beijão. pessoal. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, tchau.